Jimi Hendrix, ele foi famoso por suas habilidades na guitarra, né? Pra quem não sabe, ele é o deus da guitarra. Se o rock fosse uma religião, teríamos que acender uma vela para Jimi Hendrix, né? Sua presença de palco e carisma, onde quer que ele fosse, conseguia entreter qualquer pessoa de uma maneira impressionante. Isso na década de 60, né? Ainda num início, né, de uma popularização de um rock and roll, né? Ainda um mundo muito mais conservador. Então ele chegou, ele participou dessa transição planetária, vamos dizer assim, essa transição cultural. Inclusive seu auge, né, seu ápice, o momento mais memorável é também no auge ali da cultura pop mundial, que foi o festival de Woodstock. Por mais que ele fosse muito bem sucedido, ele teve muitos desafios aí, ele sempre teve que lidar com vários problemas pessoais, né? Ele nasceu numa família desestruturada, ele lutou muito para alcançar a fama, e quando conquistou, ele foi enganado por empresário que levou o dinheiro dele. O Jimi, ele era um homem negro famoso nos Estados Unidos na década de 60, época que a segregação racial era muito presente, era muito escancarado, né, nos Estados Unidos naquela época. E sem contar também que ele era completamente 13 das ideias, né? Ele nasceu com o nome de James Marshall Hendrix, e mais pra frente ele mudou o nome para Johnny Allen Hendrix, e quando ele foi perguntado por que da mudança, ele disse que era só para ser diferente mesmo. E depois da vinheta nós vamos abordar com mais detalhes a história do Jimi Hendrix. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ver mais histórias parecidas com essa. Na música musical. A carreira do Jimi não estava indo para lugar nenhum até ele ser apresentado pro ex-baixista dos The Animals, o Chess Chandler, que se tornou empresário dele, né? O Hendrix pediu a Chandler que o apresentasse pro Eric Clapton, que o Jimi era grande fã dele. E aí o Chandler, ele conhecia, né, o Clapton, e levou o Hendrix aí pro estúdio, né, onde a banda do Clapton, que era o Cream, tava gravando. A primeira impressão do Clapton foi que Hendrix era um cara muito tímido e de fala mansa, mas algo nele transmitia muita confiança, né? Ele tinha a energia dele, né? Tinha uma energia de confiança apesar da timidez, né? E aí eles tocaram juntos e o Eric Clapton ficou impressionado com o que ouviu, né? O Jimi tocava em praticamente todos os estilos que você podia imaginar. E aí a vida do Clapton nunca mais foi a mesma, né? Foi algo arrebatador mesmo o som do Jimi. E também ele percebeu uma peculiaridade no Jimi, né? Que ele era canhoto e tocava uma guitarra de destro de cabeça para baixo. Chandler também, né, como já sabia desse potencial do Jimi, montou uma banda pro Hendrix, né? Com Mitch Mitchell na bateria e Noel Redding no baixo. E aí esse trio aí ornou, né? Como dizem, né? Deu liga, e aí a banda foi chamada de Jimi Hendrix Experience. Essa banda era única por conta da rapidez que eles trabalhavam, né? As músicas deles, todas elas foram feitas num tempo recorde. E na hora de gravar também era igual. Eles precisavam só uma ou duas tomadas ali para gravar e já estava tudo prontinho. E a música deles estava fazendo muito sucesso com o público do rock do Reino Unido, né? Hey Joe, Purple Haze e The Wind Cries Mary, né? Foram singles aí instantâneos, né? No top 10 ali no Reino Unido. E eles passaram a tocar em clubes, né? Que antigamente era um clube meio cheio, meio vazio. E aí eles passaram a tocar em clube lotado. E aí logo depois eles passaram a tocar pra celebridade, que é a turma dos Beatles, ia ver os Rolling Stones, ia ver eles. You there for one thing? I was there, yeah. It was at the Savile Theatre in London, and I was there. Clapton was there. Townsend was there. We like all come to see this new guitar god. E tudo aconteceu muito, mas muito rápido mesmo, né? Em resumo, o Jimi Hendrix era uma estrela que surgiu do nada e muitas pessoas até hoje nem familiarizadas tão com a sua história, porque também, da mesma maneira que ele surgiu ali rapidamente, o estouro foi muito rápido, se deu a morte dele. O Jimi nasceu em Seattle, né, em 1942, ele cresceu numa comunidade branca e ganhou sua primeira guitarra aos 12 anos do pai dele.
Ele aprendeu a tocar ouvindo rock no rádio, mas ele e seu irmão tiveram uma infância muito difícil, passando por diferentes orfanatos e muitas vezes ficando até sozinhos, né? E aí eles abandonaram a escola também, né? E logo depois do Jimmy abandonar a escola, ele foi pego pela polícia dirigindo um carro roubado. E ele acabou servindo o exército como paraquedista por 14 meses. O amor do Jimmy pela guitarra vem desde muito jovem, né? E ele tinha o Bob Dylan, o Eric Clapton e outros grandes guitarristas da época como inspiração, né? E aí depois dele encerrar aí o serviço militar em 1961, ele formou uma banda chamada The King Casuals, né? E nessa banda aí que ele acabou desenvolvendo o hábito de tocar guitarra com os dentes. O Jimmy também colaborou com diversos artistas aí ao longo da sua vida e inclusive ele acabou até chamando a atenção da Linda Keith, que era namorada, esposa do Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones. E logo depois aí dele se mudar para Nova York, né, ele começou a ganhar muito destaque, né? O Hendrix, ele formou a Jimi Hendrix Experience, como eu falei agora há pouco, e eles gravavam vários sucessos. E aí eles nesse período aí das celebridades, eles já eram a maior banda, era o maior show de Nova York. O Jimmy, ele sempre teve uma abordagem apolítica, e aí ele acabou tendo que enfrentar alguns desafios, porque o momento, né, inclusive o público exigia dele um posicionamento político, né? E na época que a banda começou a passar esses desafios, foi justamente ali próximo à morte do Martin Luther King. A banda enfrentou situações bem tensas ali, né? Mas aí eles conseguiram superar. E aí eles superaram aí todo esses desafios externos, né, que vinham por parte do público, muito por essa exigência de posicionamento, né? Algo que acabou abalando muito a banda, né? Não foram essas situações externas, e sim a parte interna, né? Por problemas com substâncias ilícitas, com álcool, com a doideira da juventude do rock and roll daquela época, né? Que acabou atrapalhando mais a banda do que o externo. E há quem diga que ele previu aí a sua própria morte, né? 5 anos antes dele morrer, numa música chamada The Ballad of Jimmy. Mas isso aí fica para outros assuntos, para outros papos que a gente vai ter no futuro. E em 1970 essa previsão dele se concretizou, né? Ele faleceu devido a uma overdose de pílula para dormir e álcool, né? Apesar ali dos seus demônios pessoais, né? Ele era conhecido como uma pessoa muito difícil de lidar por conta desses problemas, né, com as substâncias. Ele teve 4 álbuns lançados e tinha plano para abrir seu próprio estúdio de gravação, mas não deu tempo. O estúdio se chamaria Electric Lady Studios. A história do Jimmy é um pouco triste, mas também é inspiradora. Um homem de natureza humilde alcançou um patamar de excelência. Temos certeza que seu legado aí vai influenciar muitos músicos ainda no futuro, pois esses caras aí que são lendários são eternos. Fechou? Vou ficando por aqui, até mais, falou, fui!